Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Iremos falar hoje das autárquicas, da fuga ao fisco nas empresas, em particular nas empresas privatizadas, e, finalmente, da eutanásia. Boa tarde ao Eldad Mário Neto, ao José Afonso Ferreira Dias e ao Dias Ferreira. Vamos chegar à Páscoa. À Lígia Portovedo. Olá! Então, começaremos pelas autárquicas. Neste momento não sabemos quais são, de uma maneira geral, não sabemos quais são os candidatos do PS, mas já sabemos aquilo que se vai passar essencialmente em Lisboa e no Porto. Mas particularmente em Lisboa, que é a autarquia mais importante do país, e em que se anuncia o confronto entre Carlos Moedas e Fernando Medina. Mas, no meio disso tudo, a iniciativa liberal ficou de fora e, obviamente, ficou de fora o Chega. Começamos pelo Eldad, Mário. Mário, então, o que é que te diz a candidatura de Moedas? É uma candidatura forte? É uma candidatura ganhadora? Ou como vês a candidatura do Carlos Moedas? Ora, boa tarde a todos, um abraço grande, assim como aos nossos ouvintes. Sobre as autárquicas e, sobretudo, sobre a questão de Lisboa, eu gostaria de dizer o seguinte: por incrível que pareça, a direita que se federou completamente em termos autárquicos, ou seja, o PSD e o CDS fizeram uma espécie de aliança para concorrer às eleições autárquicas, não sei se em todas as autarquias, mas pelo menos as principais creio que vão coligados, e a direita federou-se com uma particularidade interessante, é que parece querer inculcar a ideia de que o resultado das autárquicas se vai resumir ao putativo resultado que pensam obter em Lisboa. Eu, sobre o engenheiro Carlos Moedas, considero que não acho que seja uma candidatura ganhadora, mas considero que é uma candidatura que não se pode desmerecer. É uma candidatura que toda a gente deverá levar em linha. Afastada uma eventual coligação com a Iniciativa Liberal e o Chega, isto tem pelo menos dois objetivos. O primeiro é fazer crer que o PSD, obtendo um bom resultado em Lisboa, parece contentar-se com isso. Em segundo lugar, o CDS parece muito conveniente, porque vai esconder debaixo do pano, debaixo desta carpete, a sua verdadeira força, que, segundo temos vindo a observar nas sondagens, está reduzida de uma forma absolutamente espetacular. E dessa maneira conseguirá o CDS, penso eu, esconder a sua verdadeira força. Continuo a pensar que, infelizmente, a esquerda parece não responder de uma forma, digamos, decisiva, objetiva e producente a esta federação que a direita está a fazer. Penso que cada qual concorrerá por si. Eu ponho muitas reservas e ponho as minhas críticas a essas candidaturas, porque entendo que a direita
que aliás não é que a esquerda, que aliás não seria original. Se poderia também, de alguma forma, federar para fazer frente à candidatura do engenheiro Carlos Moedas. O engenheiro Carlos Moedas tem um currículo que fala por si. O engenheiro Carlos Moedas foi ministro, ou pelo menos um grande responsável pelas privatizações sob a égide do governo de Passos Coelho, Paulo Portas, e no seu currículo tem, sobretudo, a participação decisiva na privatização dos CTT, privatização essa que acabou por redundar num péssimo negócio para o país e também, por incrível que pareça, não é por acaso que a sua lídima esposa, neste momento, faz parte do Conselho de Administração dos CTT, que ele próprio privatizou. Portanto, eu penso que é uma candidatura a ter em conta, ninguém pode menosprezar esta candidatura, mas tem estes dois objetivos. Fazer com que o PSD cubra de alguma glória um resultado eventualmente jeitoso nas eleições em Lisboa e fazer ao mesmo tempo o jeito ao CDS-PP, no sentido de esconder a sua verdadeira valia autárquica. E para já era só isso que eu queria dizer. Algumas palavras sobre o Porto. Sobre o Porto, eu acho que se o Rui Moreira... Um compasso de espera. Se o Rui Moreira se candidatar, e eu penso que vai candidatar-se, não estou a ver que quer o Partido Socialista por si, quer o PSD por si, possa derrotar Rui Moreira. E então, no que concerne ao PSD, acho que vai ser uma debacle eleitoral absolutamente estrondosa aqui no Porto. Não terá um outro Moedas para lançar aqui no Porto? Não vejo moedas, nem notas, nem qualquer coisa que possa mitigar esse problema gravíssimo que o PSD tem no Porto. Não vejo. Eles tentaram convidar o Rui Moreira para cabeça de lista de uma candidatura do PSD-CDS. O Rui Moreira não aceitou e não aceitando, o PSD vai ter que avançar com um candidato. Eu não estou a ver nenhum candidato, nenhuma figura que possa minimamente sequer disputar com o PS, quanto mais com o Rui Moreira. Portanto, acho que vai ser um desastre. Zé Afonso, Lisboa e o Porto, a tua apreciação sobre essas duas autarquias? Ora bem, muito boa tarde, um abraço Henrique, Lígia, Mário. Hoje vamos começar bem, que já vamos começar picadinhos. Antes de mais, eu chamaria este mês o mês da mulher, e nem de propósito, comemorou-se o Dia da Mulher. Eu gostaria de invocar aqui a professora Elvira Fortunato, Prémio Pessoa. Portanto, gostaria de saudar todas as mulheres, a nossa querida Lígia em particular, e dizer que me agrada e que fiquei contente, e portanto fazer aqui essa invocação. Dito isto, eu vou fazer uma análise que vai mais genérica, até porque acho que as autárquicas, e vou contextualizar o que é que se passa nas autárquicas e recordar aqui algumas coisas que o Mário não disse, e não gostaria de fazer a análise só Lisboa e Porto, porque há muito mais a falar. Então é assim, nas eleições autárquicas, antes de tudo, está-se a falar na liderança de duas associações importantes, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a ANAF, das freguesias. Está em causa a estabilidade política do pós-autárquicas. E vamos à história. Não nos percamos de vista, nomeadamente estes dois factos. Em 2001, António Guterres demite-se após umas autárquicas. Em 2017,
Pedro Passos Coelho demite-se após umas autárquicas. Dir-me-ão, porque deu jeito, porque aproveitaram, mas o que é facto é que o resultado, há uma certa tendência a desvalorizar o papel das autárquicas e até dos autarcas como uma segunda divisão da classe política. Não é. E as eleições autárquicas têm uma leitura política importante. No contexto que vivemos, ainda mais. Vamos ver se, entretanto, aqui até lá, os efeitos da chegada dos fundos da bazuca ou não à economia real. Eu temo que não vai chegar a tempo. Como é que se vai comportar? Isto é tanto mais importante em municípios grandes como os que referiram: Porto, Lisboa, Coimbra, Braga, Aveiro, Setúbal. E não é à toa que eu estou a invocar estes. É que, se repararem, o Partido Socialista, com exceção de Lisboa, não está bem, e eu acho que Coimbra também não vai estar em nenhum deles. Isto é um outro ponto que vamos falar à frente. Entretanto, vai-se começar a discutir o próximo do Orçamento de Estado. As autárquicas, se nada for alterado, como eu já defendi que deveria ser, vão coincidir com o início da abertura das negociações para o Orçamento de Estado. E há aqui uma dependência do PS em relação ao PC, do qual precisa e vai-se dar uma coisa engraçada, que é o PS e o PC degladiarem-se de manhã em Setúbal, em Almada, em Louros, em municípios importantes, alguns, Almada já não, já é PS, mas dominados pelo PC, que vão andar de manhã à batatada para conquistar aquelas câmaras, e à tarde vão ter que já começar a fazer a sua negociação para... Portanto, está aqui um contexto nestas autárquicas muito, muito particular. O PS não está a viver momentos fáceis, ao contrário do que as sondagens indicam, face àquilo que eu já disse. E neste momento, as grandes cidades, o PS tem grandes incógnitas. Como o Mário disse, não ganhou Porto. Em Lisboa, as coisas já não estão tão facilitadas como estariam há uns meses, e tem estes fatores nacionais a influenciar muito a votação, e eu acho, ao contrário do que o Mário também acha, mas tentou, aliás, se o Carlos Moedas, o engenheiro Carlos Moedas, não fosse importante, o Mário não defendia uma federação de esquerda para combater, se ele fosse assim um candidato fraco. E, portanto, nas grandes cidades... Eu disse que não era possível menosprezar. Braga, eu sei. Braga, não estou a ver o PS a reconquistar Braga. Coimbra pode estar tremido, embora eu acho que o PSD escolheu não, se calhar, o melhor candidato. No Porto não está perdido, e Setúbal não sei como é que está. Portanto, nas grandes cidades o PS tem desde logo, e isto também é importante para o total nacional, tem desde logo grandes dificuldades. Admito que o PS possa continuar na liderança das associações por ter maiores, mas digamos nas autarquias que pesam, o PS já vai começar a enfrentar grandes dificuldades. O PSD tem neste momento, nestas autárquicas, um teste fundamental para a manutenção ou não da liderança do Dr. Rui Rio. Claramente, tal como o CDS. Desculpem que eu era para fazer um ponto prévio, depois distraí-me. Uma declaração de interesses, voltei modestamente a ser um dirigente local do CDS. Sou, desde o dia 12, novamente, presidente da mesa do plenário, ou seja, da Assembleia Geral da Conselhia de Vila do Conde, do CDS. Parabéns para o CDS. Parabéns para o CDS. Não te dou os parabéns a ti, mas dou ao CDS. Fica aqui a minha declaração de interesses. Espero continuar a ser isento e tudo aquilo que tenho dito, e, portanto, não será diferente daqui para a frente, tal como eu sempre fui. Agora há uns anos não era dirigente nacional nem local, voltei a ser, deixei o estatuto de simples militante de base, mas não interfere mas fica aqui o registro. Depois o Pedro Santana Lopes ainda anda por aí. De facto, o PSD precisa de ganhar ou a ANAFRE ou a Associação de Municípios, pelo menos, para... Pedro Santana Lopes vem para Porto? O Pedro Santana Lopes anda a algures, agora fala-se de Torres Vedras, anda por aí, literalmente. E temos novos concorrentes à direita, o Iniciativa Liberal, a Aliança e o Chega. A Iniciativa Liberal, eu acho que já não começa bem em Lisboa, já começou com uma atrapalhada. A Aliança não se sabe, eu acho que não vai muito longe. E o Chega é uma incógnita, mas eu não acredito que o contexto do autárquico pós-Chega será muito mais difícil do que é o contexto que foi o contexto muito particular, muito polarizado do André Ventura numas eleições presidenciais. Mesmo nas legislativas não se volta a repetir aquele contexto. E, portanto, as coisas à direita... Portanto, na tua opinião, isso é muito importante, o Mário não falou no Chega, na tua opinião, o Chega vai ter um mau resultado nas autárquicas?
Eu acho que começou mal na escolha do candidato e na fasquia que o candidato pôs. Quem anda aqui, o candidato começou mal. Quando eu vi a pôr a fasquia nos 20%, eu disse, ele começou bem. E sobre Lisboa, há aqui um outro aspecto. É que, por acaso, não sei se foi inspirado nisso, ao contrário do que o Mário disse, em Lisboa, quem tem 20% atualmente é o CDS, que é a segunda força política na Câmara de Lisboa, à frente do próprio PSD. É preciso que se diga, num contexto muito particular das anteriores eleições, mas a doutora Assunção Cristas foi a segunda mais votada para a Câmara de Lisboa. E se calhar é esses 20% que o ambiciona o chegar. Mas vamos lá ver. E também há aqui um aspecto engraçado. Se nós virmos os novos partidos, já começam a desmascarar-se um bocado, ou seja, aquela virgindade original, sem pecado original, nós vemos o LIVRE, já foi o que foi, com a Joacine. A Iniciativa Liberal é o que é, já na candidatura a Lisboa, e vai-se ver o que é que vem aí. O Chega com os congressos. E o PAN agora já está, e entre outros problemas que já teve antes até no seu grupo parlamentar, está agora com o problema de liderança, e também vai a umas autárquicas com problemas de liderança. Ou seja, há todos os condimentos para estas autárquicas serem, de facto, interessantes do ponto de vista político e à esquerda temos o PC e o Bloco enfraquecidos, e o PC em franca queda livre em termos de sondagens, pelo menos, e viu-se ainda nas presidenciais, o PC não está a conseguir estancar a queda de popularidade, de simpatias. Está a jogar forte em Almada, com mudança. E, portanto, só para terminar, umas achegas àquilo que o Mário disse sobre Lisboa e Porto. O CDS é a segunda força política em Lisboa, de facto, e não nos esqueçamos que o Prusa de Cassis, o CDS já foi poder em Lisboa. E o PSD também. Ou seja, a Câmara de Lisboa é uma Câmara que não é uma quinta, e a esquerda, para ganhar com Jorge Sampaio, teve que fazer aquilo que a esquerda, para ganhar com Jorge Sampaio, teve que se federar toda, como o Mário defendia há bocado, com Jorge Sampaio, e o António Costa também fez uns acordos e sempre governou com amplas maiorias abrangentes, não porque se limitou ao Partido Socialista. Eu acho que o Partido Socialista, além de ter um candidato fraco do ponto de vista factual, fraco internamente, que o PS também já começa a ter, já se começa a discutir o futuro, o pós-costismo, e um dos candidatos será o candidato à Câmara de Lisboa, e também já tem anticorpos por via disso, e eu acho que a sua obra, tal como se tem visto em muitas polémicas, ou até quando chove, a sua obra não é tão vasta quanto isso, que Lisboa continua a meter água por todos os lados e ele não resolve isso, e não é só o Jorge Jesus nem o Benfica, e portanto ele não tem sido capaz de responder aos anseios das populações. No Porto, Rui Moreira também, apoiado pelo CDS, Rui Moreira é um candidato quase imbatível, e eu acho quase mesmo, e aqui acho que não depende sequer do processo Selmin, como a história também já nos mostrou, em Oeiras e em tantos outros municípios, mesmo que o processo Selmin vá para a frente, eu acho que o Dr. Rui Moreira, pela obra que tem, será um fortíssimo candidato à liderança. Não sou dono dos votos dos portuenses, que são uma cidade, como aqui já foi dito, muito liberal e libertária, e portanto são eles quem decidem em última instância, mas eu acho que nem o processo Selminho será suficiente para abrandar a popularidade de Rui Moreira, portanto será quase imbatível à esquerda. Será quase imbatível no Porto. Um pormenor engraçado do que o Mário disse, falou no currículo do candidato a Lisboa e omitiu, e acho que não foi por acaso, o seu cargo mais importante foi um excelente comissário europeu e que orgulhou os portugueses, elogiado pelo próprio primeiro-ministro António Costa. E, portanto, o engenheiro Carlos Moedas é um fortíssimo candidato em Lisboa. E só um esclarecimento, o acordo entre o PSD e o CDS é, digamos, uma janela de abertura de liberdade para que as conselhias e os candidatos de cada conselho, se assim o entenderem, é aberto. Aliás, em Lisboa vão juntos e no Porto vão separados. O CDS apoia o Rui Moreira, tal como há 4 anos, e o PSD anda à procura de candidato, ao que parece. E, portanto, o acordo é um acordo, tanto quanto eu sei, é um acordo amplo que abre liberdade às conselhias e às distritais, onde no terreno entenderem que é mais
é mais benéfico para os dois partidos e, portanto, há muitos, eu, por exemplo, no meu conselho em Vila do Conde, tudo indica, tanto quanto eu sei, vão separados, ao contrário do que há muitos anos até já iam juntos, e há 4 anos foram juntos. Portanto, o acordo é aberto, é um acordo geral só para facilitar um bocado o trabalho autárquico. Lígia, então, o comentário a Lisboa e ao Porto, e ao resto do país também, não é? O resto do país não é propriamente paisagem, e tem até o caso interessante do ataque fortíssimo do Partido Comunista à Almada. Eu acho que nestas autárquicas, 2 partidos, ou melhor, 3, vão estar sob pressão. E, portanto, vamos ter o PSD, que está perfeitamente sob pressão, uma vez que Rui Rio não se aguentará com um mau resultado nestas autárquicas. Temos o CDS, que, embora o Zé Afonso tenha escamoteado o assunto, o CDS está, é outro partido sob pressão. Provavelmente o seu líder não se vai conseguir aguentar no pós-autárquicas. E isto porquê? Porque o CDS basicamente quase que está a desaparecer, não é? O CDS nas últimas, não nestas sondagens, mas as penúltimas sondagens já era dado como 0,8%, ora 0,8% é irrelevante completamente. Mas o CDS também sempre teve nas sondagens menos percentagem do que depois no do que depois consegue. Pronto. Já viram nos Açores também é acabar. Não, mas vamos lá ver, é assim, o que acontece é que existe uma margem de erro, não é? E, portanto, em todas as sondagens existe uma margem de erro. Agora, se o CDS já está próximo dos 0%, portanto, só pode contar com a margem de erro e só pode contar com a benesse da margem de erro, não é? Portanto, porque, efetivamente, tudo aquilo que está mais ou menos numa zona de irrelevância. Aquilo que o seu líder fez e que pode, de algum modo, esconder a verdadeira dimensão do CDS, que neste momento é capaz de ser completamente irrelevante, é este acordo com o PSD. Aliás, este acordo com o PSD, no meu entender, não se compreende, mas não se compreende da parte do PSD. Eu não percebo muito bem o que é que passa pela cabeça do Rui Rio quando resolve fazer um acordo com um partido que basicamente tem 0,8%. Quer dizer, qual é que é o objetivo deste acordo? Qual é o objetivo deste acordo? Não será precisamente impedir o descalabro total do CDS para que... É capaz. É capaz, mas ao fazer isso já tem em vista as legislativas de 2020. Pronto, é muito provável que sim, porque neste momento, para um acordo com o CDS para as autárquicas não faz sentido nenhum, até pelo contrário, só desprestigia o PSD se estivesse prestigiado, não é? Portanto, pela liderança de Rui Rio, o que me parece é que Rui Rio está mais ou menos naquela zona em que já vale tudo para tentar adiar o inevitável. E o inevitável provavelmente vai ser a admissão de Rui Rio ou mesmo na noite das autárquicas ou no dia seguinte. E o mesmo se irá passar provavelmente com Francisco Rodrigues, que provavelmente também não irá resistir a estas eleições. Portanto, há estes 2 partidos que estão sob grande pressão porque os seus próprios líderes estão sob pressão e efetivamente as coisas não lhe têm corrido bem, não vale a pena escamotear isto. E depois temos o Chega que não tem expressão autárquica, que não vai ter capacidade de ter expressão autárquica, no meu entender, porque é um partido muito jovem, é um partido que ainda não tem implantação nacional, vive à conta da imagem do seu líder, contrariamente ao PSD e ao CDS, não é? Que os líderes
aparentemente até, digamos, perturbam a imagem do próprio partido. No caso do Chega, o Chega é o André Ventura. Portanto, se André Ventura se pudesse candidatar a todas as autarquias, provavelmente o Chega estaria bem. Mas como isso não é possível, André Ventura, duvido e a verdade é que seria cabeça rapada, não é? Pois, sim, e irá escolher mais, naturalmente, porque o Chega não tem... Espero que não tenha nada contra os cabeças rapadas. Não, nós temos cabeças rapadas pela erosão do tempo. Ele é porque rapou. Exatamente. E da experiência. Ora bem, mas, de facto, como disse o Mário bem, nós temos aqui um candidato que pode ser um candidato, digamos, eu não sei se será um candidato que poderá fazer um grande resultado em Lisboa, que é, portanto, Carlos Moedas, que poderá fazer um grande resultado em Lisboa, mas pelo menos tenho a certeza que ele foi lançado com essa intenção. Fazer um grande resultado em Lisboa e limitar digamos, todas as eleições autárquicas ao resultado de Lisboa. Pois eu parece-me que Carlos Moedas tem muitos handicaps, muitos. E, portanto, eu não sei se a intenção dele vir a fazer um grande resultado se conseguirá de facto. Um dos handicaps que Carlos Moedas tem foi aquele que o Mário já invocou, e que tem a ver com as privatizações, ele ter sido um secretário de Estado-chave nas privatizações, e ter privatizado, por exemplo, os CTT. Há quem diga até que Carlos Moedas era, de facto, o ideólogo neoliberal do governo PSD-CDS. E, portanto, que toda esta estratégia de privatizações e a estratégia económica, principalmente, era da lavra de Carlos Moedas. Se é ou não, efetivamente não sabemos. Havia outras figuras de proa, mas que não sei até que ponto é que eram mais preponderantes que Carlos Moedas. Portanto, Carlos Moedas privatizou os CTT e simultaneamente, a mulher de Carlos Moedas aparece logo a seguir como administradora dos CTT. Dos CTT então privatizados. E achas que o eleitorado vai dar grande relevância a isso? Pois eu não sei, quer dizer, se não souber, pode não dar. Mas que isto, naturalmente, é o chamado networking de gamela. Isso é. Portanto, há quem privatiza e a seguir vem alguém que coloca lá a sua mulher, portanto, numa espécie de pagamento. Lígia, desculpa interromper, mas acho que é importante para o programa. Onde é que trabalha então, a mulher do Fernando Medina? Não sei. Pois eu sei, acho que é na TAP. E até foi daquelas que recebeu prémios nos anos que estava prejuízo. Olha, mas a TAP... Vamos por aí, se vamos atenção! Por aí... Não, desculpa. Atenção. Acho que devemos ir falar de outras coisas. Acho que o debate, nas eleições e no nosso programa, não devemos ir por aí. Não, desculpa, Afonso, desculpa. Mas o Partido Socialista, nesse particular, também não é exemplo para ninguém. Pois é, se vamos por aí... Não é se vamos por aí. É que a TAP foi privatizada pelo governo PSD-CDS. Estás a perceber? É que não há aqui maneira de tu aliviar o assunto. E o prémio foi dado numa administração privada. Pois claro. Então qual é a diferença? Eu acho que não, o que eu estou a chamar é que isso não é um argumento válido contra o engenheiro Carlos Moedas. Acho que se deve debater política, não se deve debater isso. Sim, é um argumento válido, desculpa. Para mim isso é só uma insinuação. Não, mas eu não te perguntei se será um argumento válido para o eleitorado? Exatamente, essa é que é a pergunta. Pois, essa é que é a questão. Mas é provável que venha a ser um argumento válido para o eleitorado se este argumento for conhecido. E é óbvio que o José Afonso não quer que ele seja um argumento conhecido.
Mas, efetivamente, se for um argumento conhecido, claro que é válido, porque aquilo que estavas a dizer relativamente à TAP não pode argumentar-se a mesma coisa, porque a TAP foi privatizada pelos mesmos. Aliás, a TAP, o CTT, a EDP, a Ground Force, etc. Não é? Portanto, não podemos... E a ANA. A ANA, que é um caso, a Ground Force é um caso secundário, a ANA que é o caso que agora está a pedir dinheiro ao Estado. Outra coisa, Carlos Moedas tem outro handicap, que foi ter sido secretário de Estado e provavelmente o ideólogo de um governo que nos fez empobrecer e que nos fez empobrecer de tal maneira, não por necessidade, mas por convicção. Um governo que quis ir além da Troika. Portanto, um governo que quis definitivamente vender os anéis e os dedos e tudo o que foi possível. Portanto, este é o segundo handicap de Carlos Moedas. Não acredito que venha a ter muito bom resultado. Vamos então para outro tema, que é o problema da fuga aos impostos pelas empresas, em particular pelas empresas privatizadas e pela engenharia fiscal que fazem as empresas privatizadas. Nós já tínhamos o problema de 18 das 20 empresas do PSI 20 terem sede na Holanda e fugirem aos impostos em Portugal. Agora, tivemos o caso da EDP, que através de uma engenharia jurídica ou financeira, conseguiu fugir aos impostos. A Zé Afonso, neste momento o PSD, o CDS não vi qualquer manifestação sobre o assunto. O PSD já se manifestou espantado com isto. Isto é de espantar ou é legítimo que as empresas do PSI 20 vão para o estrangeiro e que a EDP utilize toda a espécie de engenharia jurídica ou financeira para fugir aos impostos? Eu respondo já à EDP. Curiosamente, fiz um exercíciozinho, pus no Google Mulher Fernando Medina, e aparecem-me logo pérolas como esta. Olha, do Sol em 2019, 3 de abril de 2019, Medina explica que não conhecia a atual mulher quando a nomeou na Câmara de Lisboa. Depois é que foi para a TAP. Em 2019, já não havia governo PSD nem CDS. Se formos para a lama, sobre o debate, que eu espero que não vá, na lama o Medina ganha, de certeza. Não sabemos. Estamos a fugir do tema. Na lama o Medina ganha. Estamos a fugir ao tema e não era esse o tema, eu peço desculpa. Pronto. Não era esse o Medina tema. não privatizou a TAP. Olha, nós podíamos era discutir este tema. Se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas não vamos por aí. Bom, eu acho, relativamente à TAP, à questão das privatizações, etc., eu acho aqui 3 ou 4 coisas muito, muito rápidas e muito simples. Primeira é que nunca foi feito um estudo exaustivo sobre os custos reais das empresas públicas em Portugal e como é que elas chegaram aos nossos dias nas situações em que chegaram. Nós vimos um programa destes, que eu trouxe aqui esses números, que mais de 25% do orçamento do Ministério da Cultura é consumido na RTP e na RDP. Mas, José, pode ser também para pagar artistas, por exemplo, para pagar... artistas convidados pelo Governo, como ia tentar a Ministra da Cultura aqui há tempos. São factos artistas, são. Bom, nós sabemos que as ineficiências que têm muitas das empresas, como a CP, como a Refer, ainda não estão, que custam milhões e milhões e milhões e cujo serviço público é de duvidosa qualidade. Portanto, o primeiro ponto foi onde é que as empresas públicas, a maioria delas, nos levaram ao longo destes anos. E a TAP, portanto, isto... há serviços públicos que devem manter-se no público e há serviços que podem perfeitamente ser privatizados.
Eu, na minha opinião, o CTT, e indo já à vaca fria, passa a expressão, acho que foi um erro privatizar o CTT. Sinceramente, acho que foi dos erros que o anterior governo cometeu. Ninguém é perfeito. E a EDP que dava milhões de lucro. Quando era... Mas não nos esqueçamos do contexto em que eles foram obrigados a fazer isto. É que temos que ir à causa das coisas. E a causa das coisas, vocês não gostam que eu fale nisto, mas foi o descalabro financeiro, como ainda a semana passada aqui demonstrei, o nosso grande amigo, que está agora a banhos, na praia. Demagogia, está bem? Perto de Mafra, que agora me escapou, não é assim, agora Ericeira, ok? Está na Ericeira há banhos, deixou o país, a realidade é esta, o país não estava de tanga, não havia anéis, já não havia dedos. Isto foi uma consequência disso e fomos obrigados a vender em circunstâncias muito difíceis, quando o vendedor... Não é verdade, não é verdade. Quando o vendedor está... isto é da vida, quando o vendedor está em dificuldades, vende sempre pior do que se não tiver em dificuldades em necessidade de venda. E o país estava em necessidade de venda, o país não tinha dinheiro. Há, de facto, houve aqui um problema ideológico, um problema... E destes vamos discutir o problema. Mas vamos cá ver. O país não tinha dinheiro. A TAP, em 20 anos, a TAP tem um ano, isto não tem nada a ver com o Covid, é muito antes do Covid, não tem nada sequer a ver com a crise do Lema, não tem nada a ver com nada. A TAP é historicamente deficitária. Isto é preciso saber porquê. É preciso perceber porquê. Porque é que há outras empresas do mesmo setor que são autofinanceiras e autossustentáveis. Portanto, sou contra, acho que a privatização do CTT foi mal feita, o país é um serviço público essencial e o país não devia ter prescindido disso. Foi mal feita até porque permitiu uma coisa que foi, a coberto disso, instalar-se um banco comercial em quase não sã concorrência, porque aproveitou-se de uma rede já estabelecida e, portanto, quem ficou com o CTT beneficiou de uma condição que se qualquer um de nós se lembrar amanhã de fazer um banco, tem que construir uma rede, e eles não pagaram por isso seguramente. E, portanto, até desse ponto de vista foi mal feito. E, já agora, esta questão do pedido de ajuda é a demonstração cabal disso, quer dizer, porque é que o Estado agora há de poder pagar, há de subsidiar os 50 milhões que deixaram de ter, e não se tem em conta o acréscimo, porque no fundo o CTT neste momento tem 3 áreas de negócio. O serviço público de entrega postal, portanto os chamados correios, as encomendas, onde concorre com as outras empresas todas de distribuição de encomendas, e o banco. No banco, ao fim de 5 anos, tem resultados positivos, nas encomendas teve um acréscimo de resultados de 60 e tal %, teve de facto no serviço que vai ter sempre, o serviço público postal vai diminuir, porque é da vida, é da concorrência com o e-mail, com a internet, com tudo isso. E, portanto, a administração do CTT arborar-se disso A TAP, eu confesso que já não tenho paciência para a TAP, nem para a Ground Force, nem para nada disto. Eu acho que há um momento em que não sei para que é que a gente paga. A TAP não presta um serviço melhor aos portugueses, vem-me com o argumento do turismo. Eu acho que quem fez mais pelo turismo no norte de Portugal foi a Ryanair, não foi a TAP. Aliás, a TAP trata sempre mal o norte de Portugal. Eu tenho, sob a TAP, as maiores reservas, e a TAP está a permitir outra coisa, é a coberta da TAP, que agora a ANA vem pedir dinheiro, o CTT vem pedir dinheiro, e eu acho que aqui o Sr. José do restaurante da esquina também deve pedir dinheiro, já que dá para a TAP também, então o negócio dele também foi prejudicado pela... Portanto, o que eu acho... Mas estamos a fugir do tema, e o tema era a engenharia jurídico-financeira da EDP e a fuga para o estrangeiro, particularmente das empresas do PSI 20 que fogem ao fisco. É uma vergonha, mas é uma vergonha que tem que ser combatida, como eu já defendi aqui muitas vezes, a nível transnacional e a nível comunitário. Eu acho que nós temos Estados que são autênticos paraísos fiscais. Eu sou a favor da harmonização fiscal, já estou farto de o dizer, e a nível mundial de um dia se acabar com os offshores. E, portanto, passamos todos a jogar com as mesmas regras e não andamos aqui com jogos debaixo da gaveta. E, portanto, desse ponto de vista, é muito claro aquilo que eu penso. É uma vergonha. A prestação do Primeiro-Ministro ontem no Parlamento foi vergonhosa. Porquê? É o Partido Socialista. Porquê? As respostas que ele deu.
que não se mete não se mete nos contribuintes, que não vai às finanças perguntar pelos contribuintes, mas depois mandou toda a argumentação no debate parlamentar de ontem do Primeiro-Ministro sobre este tema foi no mínimo ridícula. Foi no mínimo ridícula. E, portanto, eu acho que isto é um debate muito sério, que tem que se fazer, de se definir o que são serviços públicos essenciais, onde é que o Estado tem que intervir, onde é que não tem, e uma fiscalidade sobre as empresas justa e equilibrada. O problema na economia é este, as empresas existem para produzir riqueza e para a riqueza, porque não tenham dúvidas, o inverso disto é que elas podiam, as empresas que não são privatizadas são públicas. E a história das empresas públicas nós já conhecemos no mundo todo. É o contribuinte que paga. É sempre o contribuinte que paga. É, sim, senhor. Diga-me um exemplo de uma empresa... Já estamos a pagar as empresas privadas. E há muitos anos que estamos a pagar empresas privadas. Bancos, CTT, EDP, estamos a pagar isso tudo. E, portanto, não vale a pena dizer que a gestão privada muito melhor que a gestão Meus caros, pelo acabar contrário. com offshores, acabar com a tributação diferenciada entre Estados da União Europeia, que são autênticos offshores legais, que permitem estas distorções de concorrência e fiscais e que prejudicam, mas nós podemos falar da Holanda, da Luxemburgo, podemos falar desses países, mas nós também fazemos o mesmo com os vistos gold e com as reformas douradas, com a forma como tributamos os altos rendimentos das reformas, de reformados de outros países. Portanto, nada disto para mim faz sentido. Sim, mas há aí uma questão importante. A EDP é um Estado dentro do Estado? Eu acho que a EDP é um custo para todos nós, porque é um custo de oportunidade muito grande para o país, porque para dar milhões... Alguns, é verdade, que são distribuídos agora, são nos 19 cêntimos por ação que vão distribuir dividendo a alguns pequenos acionistas, mas isso é uma gota no oceano. Nós pagamos todos uma fatura muito cara, porque somos os países da Europa que têm um custo competitivo elevadíssimo, porque temos uma EDP como temos. Que aliás foi privatizada para as mãos de uma empresa estadual chinesa. Mas desculpem lá, mas ela antes de ser privatizada também já tinha da energia mais cara da Europa. O problema não é esse. O problema é a forma como elas funcionam. O problema é a forma como ela também tinha. Nós não tínhamos a luz mais barata da Europa e passámos a ter a mais cara. Ao contrário, até as baixou um bocadinho. O problema não é esse. Não é verdade? Nós tínhamos a luz, algum dia tivemos a luz mais barata da Europa, é que eu desconheço isso. Nós estamos a sair completamente. Estamos a sair do tema. É da engenharia fiscal. E eu agora vou passar para a Lígia sobre essa engenharia jurídico-fiscal da EDP, e se a EDP acaba por ser um Estado dentro do Estado, e isso representa um certo domínio da própria China sobre o nosso país. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, as privatizações que o governo PSD-CDS fez foram todas desastrosas. Na verdade, é isto. Grande parte delas nem precisava de as ter feito, mesmo argumentando que a Troika, que já agora recordo... Quem começou a privatizar a EDP foi o Guterres. A primeira privatização foi o Guterres que fez. A primeira tranche foi o Guterres. José Afonso, agora vais ouvir. Mas é verdade o que eu estou a dizer. Se tu consegues ouvir quando não te agrada. Parece que foi... A EDP já tinha uma parte do seu capital privatizado, não foi o PSD que privatizou tudo. Olha, estamos a brincar, não? O ter uma parte do capital é semelhante a ceder o controle. Epá, tu nem pareces economista, desculpa lá. Mas isso não é semelhante a ceder o controlo. Quando se vendeu o controlo da EDP, foi no governo do PSD-CDS. E, portanto, inclusive é isso. Inclusive, todas estas empresas, CTT, PT, EDP, Ground Force, TAP, eu sei lá mais... todas estas empresas, que são empresas que prestam serviços ao país, serviços essenciais, foram vendidas no tempo do governo PSD-CDS. Se mais tempo houvesse de um governo deste género,
de um governo destes e nós não teríamos absolutamente nada. Portanto, não teriam deixado pedra sobre pedra. Na verdade, já reconheceste, José Afonso, que uma ou outra destas privatizações não foi bem feita. Não, diria que talvez fosse tempo de reconheceres que nenhuma delas foi bem feita. Na verdade, foram privatizadas apenas as empresas que davam lucro ao Estado, que davam resultados, prestavam bons serviços à população e, neste momento, temos maus serviços e, inclusivamente, já não temos os lucros. Portanto, tudo isto, na minha opinião, todas estas vendas correspondem a uma orientação ideológica que define uma orientação ideológica neoliberal que define que o Estado não deve ser dono de coisas que deem dinheiro. Só os privados. Para que depois os privados... O Estado português, o Estado chinês já pode. O Estado chinês pode, por exemplo, não é? Porquê? Porque o Estado chinês, exatamente, é que Portugal, inclusive, vendeu a EDP ao Estado chinês, não é? E, portanto, nós perdemos o controle de tudo e mais alguma coisa e perdemos o controle dos serviços à nossa população, inclusive, e sabemos bem quais são os problemas quando temos, por exemplo, uma pandemia como a que estamos a viver neste momento. Portanto, há serviços que o país tem que garantir e o país não consegue garantir. Porquê? Porque não tem o controle destas empresas. A própria EDP é um dos exemplos de, inclusive, engenharias financeiras para não pagar impostos. Portanto, tudo isto nos leva a colocar em dúvida se todas estas privatizações foram feitas por ingenuidade, foram feitas por incompetência ou se foram feitas para prestar algum favor. Porque realmente errar tanto é um bocado estranho. Pergunta ao Dr. Catroga. Ora, exatamente, foi ele que negociou. Aliás, ele próprio, Eduardo Catroga, quando negociou o memorando da Troika, disse: nós conseguimos deixar aqui a nossa marca porque o memorando contém aquilo que nós achamos que deve conter. Portanto, o memorando de Troika era o programa de Eduardo Catroga. E isso foi, inclusive, corroborado por Passos Coelho, que disse várias vezes: este é o nosso programa. É o programa do PSD. Ora, excelente. Portanto, o programa do PSD deu neste desastre. Neste momento, não há empresa nenhuma que o Estado português detenha que seja uma empresa lucrativa. Todas essas foram vendidas. É o que eu digo. Venderam-se os anéis, venderam-se os dedos, vendeu-se tudo. E, portanto, neste momento, inclusive, ficamos sem os impostos que essas empresas deviam pagar, como, por exemplo, a EDP, que agora, em vez de encontrou aqui uma engenharia financeira para não pagar impostos sobre a venda de 6 barragens. Em vez de vender as barragens e, portanto, ficar com as mais-valias que teriam que ser tributadas, não. Fez uma cedência de posição de participação social. E uma cedência de participação social não é sujeita à tributação porque corresponde a uma reestruturação. Ora, portanto, isto é tudo muito bonito, mas é uma coisa ridícula. Isso é discutível, não é, Mário? Isso é discutível juridicamente, não é? Porque claro que sim, se vender as ações, e se essas ações, e se tiver imóveis, tem de pagar impostos. Sim, pronto. Eu vou. Mas a EDP, pelos vistos, não. Eu vou tentar emoldurar um pouco uma empresa normal, se vender as ações forem transmitidas, a maioria do capital for transmitido e tiver imóveis, paga impostos. Exatamente. Aliás, nós estamos a falar mais concretamente do imposto social. Bom, mas eu, antes disso, gostaria de dizer o seguinte. Centrar esta discussão neste aspecto.
o problema entre o setor público e privado é seguramente um problema ideológico. A base desta discussão é uma discussão ideológica e tem a ver com o que cada um de nós defende para o setor estatal em termos de assegurar bens e serviços que são de natureza eminentemente pública. E eu gostaria de que não deixássemos isto passar em claro, porque é, obviamente, um problema de cariz ideológico. Depois, esta questão da tanga não é do engenheiro José Sócrates, já vem de antes, porque sempre que o Partido Socialista esteve, enfim, no governo, a seguir vinha o PSD e porque invocando que o PS tinha deixado o país de tanga. Isto aconteceu, esta questão da tanga nem foi inventada depois do engenheiro José Sócrates, isto foi inventada já pelo Dr. Durão Barroso em 2004. Está o bem. mais engraçado... 2002. Sim, mas depois em 2004 fugiu do país. Pronto. Foi comprado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e por outro tipo de interesses para a Comissão Europeia. Foi a prenda que teve da invasão do Iraque. Ok, nós sabemos todos isso, mas esse era o arauto da tanga em 2002. Bom, por incrível que pareça, foi exatamente durante o período da tanga já do Durão Barroso, que aconteceram todos aqueles disparates com a necessidade de financiamento da banca que foi roubada por interesses que não vale a pena agora estar aqui a concretizar. E também é na égide do Dr. Durão Barroso que se gastam 2.000 milhões de euros na aquisição de 2 submarinos, que por acaso reverteram grande parte desse dinheiro, desses prémiozinhos, reverteram a favor do CDS, que os escondeu da forma que também veio a público, e para quem conhece o despacho de arquivamento do processo submarino... comprar 4. Afonso, há uma coisa que vamos ficar claro, não nos vamos interromper, está bem? Porque senão perco o raciocínio. E então o que é que acontece? Os serviços públicos, além de serem um problema ideológico, depois requerem, isto a montante, o que requerem a jusante, requerem, sobretudo, uma boa administração. Porque não há serviço público que se aguente se não for bem administrado, se não for racionalmente administrado. O problema que consiste nisto. O que é fundamental num serviço público é assegurar o serviço ou assegurar o lucro. É porque se nós começarmos a confundir estes conceitos, começamos a confundir tudo. Uhum. Por exemplo, vamos falar do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde e a educação pública, a escola pública, são serviços que não estão orientados no sentido do lucro. Estão orientados, isso sim, no sentido da sua subsistência, sua boa administração, para não cair em ruptura, mas nunca para dar lucro. Aliás, reparem que eu até agora me veio à cabeça a ideia, e como o Henrique falava muito bem, dos chamados paraísos fiscais, das sedes no estrangeiro, isso permitiu que se volatilizasse muito dinheiro para paraísos fiscais. Não foi por acaso que quer o engenheiro Sócrates, quer depois o governo da PAF, vieram com os RERTs. O que foi os RERTs? Foi uma forma que encontrada para legalizar dinheiro que estava fugido aos impostos. E, portanto, essa lógica do perdão dessa fuga, desse crime,
desses crimes foi efetivado quer pelo engenheiro Sócrates, quer pelo governo da paz. Legitimaram, perdoaram verdadeiros atos de fraude e evasão fiscal. Pronto. Posto isto, eu queria agora focar só a questão da EDP. Muito Quando rapidamente. falamos da questão da EDP, estamos a falar de uma questão de fuga ao fisco. E como é que isto foi engendrado? O Henrique já adiantou bastante. Foi a criação de uma empresa para meter ativos da EDP, ou seja, as barragens, e dessa forma, que eu considero fraudulenta, evitar o pagamento do imposto de selo. No âmbito quando estava em vigor o regime jurídico das infrações fiscais não aduaneiras, havia um artigozinho, que era o artigo 19, que dizia, ainda que seja revisto de uma forma legal, todo e qualquer artifício que seja no sentido de obviar o pagamento dos impostos era considerado infração fiscal não aduaneira. Ou seja, havia uma estratégia por parte da lei no sentido de estorvar todos esses mecanismos, ainda que legais, no sentido de fugir aos impostos. Eu estou em crer que o PSD já se manifestou contra isto, porque é uma coisa absolutamente aberrante, o PC, o Bloco também, o PS, o que diz o PS? Diz, bom, eu não sou o fisco, eu espero que a autoridade tributária se manifeste, estude, investigue e se manifeste sobre esta questão. Eu, sinceramente, acho que esta posição do PS é curta, porque não quer meter-se num vespeiro incómodo, porque é incómodo, mas vai ter que, ao assumir que a autoridade tributária tem que se meter no assunto, está, de alguma forma... Até parece que não existe um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Exato, e até parece que não existe um Ministério das Finanças. Pois, mas já então hoje, eu vinha mais para baixo, para os assuntos fiscais, que relaciona diretamente com o Diretor-Geral de Finanças. Portanto, neste aspecto toda a gente está mal. Eu penso que neste aspecto toda a gente faz mal. Está mal. E realmente... Voltando atrás muito rapidamente um segundo, é dizer, isto é um problema ideológico, as empresas públicas não são para dar lucro, mas são para ser bem geridas, em prol do serviço público que tem a seu cargo, e o resto é uma história de indignidades, capitaneadas desde tempos imemoriais pelo Sr. Professor Cavaco Silva, e atravessaram não sei quantos governos, cheio de ilegalidades, cheio de truques miseráveis para fuga ao fisco e para entregar ao desbarato empresas privadas a empresas públicas a interesses privados. E se tivéssemos que emoldurar os grandes casos destas, são os bancos, são os CTT, que ainda por cima era uma empresa lucrativa, e não nos esquecermos que o grande capital de mais-valia dos CTT era o facto dos CTT terem licença bancária. E como tinham licença bancária, valiam muito dinheiro. Daí que, obviamente, havia que o vender, porque era uma empresa altamente lucrativa para o setor público. Sobre a EDP, acho que a Luís já disse tudo e acho que não há mais nada a dizer. Então vamos terminar agora com o problema da eutanásia. Muito rapidamente, já vamos avançados na hora. Lígia, o que é que dizes? A eutanásia foi aprovada no Parlamento, inconstitucionalidade decretada pelo Tribunal Constitucional. O que dizes sobre isso? Muito rapidamente sobre a eutanásia, a minha posição é conhecida, eu sou completamente a favor neste caso, da morte assistida, e portanto a que se tem chamado eutanásia,
E, portanto, tenho imensa pena gostava só de dizer que tenho imensa pena que, portanto, a lei não tenha passado no escrutínio do Tribunal Constitucional. Aparentemente, trata-se de questões de definição, de critérios de definição do que é sofrimento, do que é falta de hipótese de melhoria, doença incurável, etc. Digamos que trata-se de definição mais clara de critérios médicos. É claro que eu, sinceramente, para mim, sinceramente, acho que isto traz água no bico. Parece-me mais encontrar motivos para se barrar a passagem desta lei do que propriamente algumas faltas de definição que realmente pudessem vir a ser preocupantes. Na verdade, a lei prevê que estejam tantas pessoas envolvidas que não me parece, tantos profissionais, tantos técnicos, que não me parece nada possível que as tais definições do que é sofrimento intenso, as tais definições do que é a doença incurável, etc., possam vir a colocar algum problema e ser usadas e fazer com que a lei pudesse ser mal usada. Penso que aqui estará principalmente a convicção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que, como sabemos, é um católico muito ativo, e, portanto, eu penso que o que está a contar aqui são as convicções religiosas do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas é bom lembrarmos que Portugal é uma república laica e, portanto, as convicções religiosas do nosso presidente da República não são para aqui chamadas, não são chamadas para um assunto que tem a ver com portanto, o nosso futuro e também com a nossa civilidade. Tenho imensa pena que a lei não tenha passado, mas acredito que mais dia menos dia ela vai passar. Sim, Mário, achas que o Tribunal Constitucional tem alguma razão, ou é por motivo ideológico, por influência do Presidente, ou efetivamente convém determinar aquilo que pode ser um conceito indeterminado? Eu não vou tão longe, eu vou tentar ater-me. O Tribunal Constitucional não referiu que a eutanásia que era inconstitucional. Aliás, no próprio acórdão diz que o direito à vida não pode transfigurar-se num dever de viver em qualquer circunstância. Isto é o que afirma o acórdão do Tribunal Constitucional. E, portanto, não é tucur uma inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade tem a ver com a definição de um conceito que está consagrado no artigo 2º, número 1 da lei da eutanásia, chamada lei da eutanásia, que fala em lesão definitiva de gravidade extrema. E, portanto, no fundo, o que o Tribunal quer, até porque foi um resultado de 7-5, o que o Tribunal quer é que este pequeno conceito de lesão definitiva de gravidade extrema seja densificado no sentido de objetivar melhor este conceito. E, portanto, não fechou as portas de forma nenhuma à constitucionalidade da lei, mas entendeu, no meu entender, mal. Aliás, eu não sou a única pessoa a entender que o Tribunal Constitucional esteve mal. Há mais vários constitucionalistas e até 5 juízes que votaram a favor da constitucionalidade. Eu tenho esta ideia que, no fundo, eu partilho um bocado com a Lígia, neste sentido que, aliás, é defendido pelo professor Vital Moreira, a que ele chama
um direito irrenunciável da pessoa a não continuar a viver em condições insuportáveis de sofrimento sem esperança. Esta, digamos assim, é a baliza para mim com a qual eu concordo plenamente, que é defendida pelo meu querido amigo e professor Vital Moreira, e aqui, para mim, é que está o centro da questão. Mas eu acho que este é um problema fácil, relativamente fácil de ultrapassar. José Afonso, a tua opinião sobre a decisão do Tribunal Constitucional, decisão maioritária, 7-5, e se o Parlamento irá novamente densificar aquele conceito de sofrimento. De lesão definitiva de gravidade extrema. É assim. Uns breves apontamentos, portanto, tenho aqui, poderei dar algumas opiniões de cariz pessoal e de formação humana e moral, mais do que o Mário já falou das questões jurídicas que eu não domino de todo. Parece-me, e portanto aí abstenho-me, no entanto, tenho uma divergência, novidades, com a Lígia. A Lígia diz, eu sou completamente a favor da eutanásia, da morte medicamente assistida. Eu não sou nem completamente a favor, nem sou completamente contra. Tenho um enorme respeito pelos dramas humanos que estão por trás disto. Detesto ver estas discussões, como não é o caso da Lígia, mas infelizmente não somos nós conseguimos falar disto abertamente, mas tanto até no meu partido vejo muita gente. Isto não é uma questão de preto e branco, nem é uma questão de clube, os que são a favor, os que são contra. Isto traz isto são dramas humanos, familiares, brutais, e portanto eu acho que há em algumas situações se calhar que faz sentido, noutras não. E há aqui um perigo que é uma das primeiras reservas que eu tenho, que é dos riscos. Primeiro, estamos a falar de morte, e a morte, exceto para os crentes, entre os quais me incluo, mas já foi há muitos anos que há a ressurreição. Portanto, depois de haver a morte à partida, depois de haver a morte já é irreversível, e portanto, depois do mal estar feito é irreversível. E portanto, eu sou a favor do primado da vida, ponto número 1. Os riscos, e já houve casos... Somos todos. De acordo. Na Holanda, de casos conhecidos de situações dúbias, de médicos pouco criteriosos, há sempre, e portanto eu acho que se abre aqui depois, eu acho sinceramente, apesar de todo o respeito pelos dramas humanos, acho que temos muito, não é um assunto tão prioritário para um país que vive uma pandemia como nós, e costumamos ser dos países mais vanguardistas, nós temos as leis mais vanguardistas, mais uma vez, estamos a querer ser, como se costuma dizer, mais papistas do que o Papa. Em Espanha aprovou ontem a lei de eutanásia. Pronto, nós queremos ir na frente de uma onda progressista com a qual eu francamente não concordo. E portanto, eu parece-me que a decisão do Tribunal Constitucional é equilibrada, abre a porta a uma nova reflexão, a uma nova ponderação. É como digo, eu nem sou a favor, nem sou contra. Eu admito que se faça este debate, mas com muita ponderação. E acho que a decisão voltar para trás e voltarmos a refletir e melhorarmos a lei, acho que é positivo. E desse ponto de vista sou de acordo com a decisão tomada, o 7-5, como já foi dito. Vamos terminar por aqui e terminamos com uma boa reflexão sobre a vida e sobre a morte. E despeço-me agradecendo a vossa colaboração, despeço-me até ao próximo Politicando, com um abraço a todos vós, agradecendo a audiência dos nossos espectadores e ouvintes, e pedindo-lhes também que partilhem, coloquem gostos e subscrevam o canal da Rádio Transforma e o Politicando na Rádio Transforma. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.